Olá, torcida tricolor! Seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal aqui, Sombra Tricolor, para a Coletiva do Sombra. E nesse fim de semana, o tricolor ganhou bonito em cima do Corinthians, hein? Foi legal demais. Começou bem o jogo, tendo amplamente o controle do meio de campo, né? Como vocês puderam assistir, boas atuações do Tietê, principalmente do Hernanes, e saída de bola muito eficiente da defesa do São Paulo Futebol Clube com seus zagueiros, hein? Diego Costa, seguro, Léo Pelé também. Aliás, essa dupla merece um comentário especial. Há 3 jogos, quando eles foram escalados contra o Sport Recife pelo Fernando Diniz, no lugar do Bruno Alves e do Arboleda, muitos são paulinos, muitos tricolores já estavam inclusive encarando como o fim do treinador Fernando Diniz no comando do São Paulo Futebol Clube. E eles vêm, muito pelo contrário, calando todas as críticas, né? E fazendo aí um trabalho muito importante. 3 boas partidas, seguras e com destaque para a participação na saída de jogo, auxiliando o meio de campo na transição de bola. Sem contar a excelente postura dentro da área, principalmente do jogador o Diego Costa, hein? Ponto para eles, ponto para o Fernando Diniz. E agora vamos voltar um pouco à partida de hoje, a partida que o São Paulo venceu o Corinthians. O tricolor dominou amplamente a primeira etapa. E em um dos lances, com descida do Hernanes pela meia direita, ele foi calçado por trás, meio calçado, meio empurrado ali pelo jogador Ederson, né? E aí, bola quase que frontal ao gol do Cássio, né? O Hernanes meteu aquele chute forte, chute de 3 dedos, enganando completamente o Cássio, que caiu para o canto, parecia até aquelas cobranças de pênalti que o goleiro adivinha o canto. O Cássio pulou para o lado direito, a bola fez a curva, entrou no meio do gol, ficou com cara de frango, mas o que importava era 1-0 para o São Paulo. Mas um pouco depois, sem criar quase nada no jogo, o Corinthians chegou lá, né? Em uma das raras descidas do time de Itaquera, aí o Cantillo ele fez aquele lançamento, aquela cavadinha, cobertura, grande lance pro Ramiro. O Ramiro entrou na área, né, do lado direito, nas costas do Liseiro. Muito lento, hein, Liseiro? Pelo amor de Deus. E o corintiano até bateu mal, fraco, cruzado, mas o Volpi acabou permitindo que a bola entrasse, só resvalou na bola. Eu até acho que se ele não resvalasse naquela bola, a bola ia acabar ou batendo na trave ou saindo. Mas certo era uma coisa, não era a manhã dos goleiros. Já no segundo tempo, apesar do controle ainda estar nos pés do time São Paulino, o Corinthians se arriscava pouco no ataque, mas muito pouco mesmo. E às vezes com o Mosquito que entrou no segundo tempo jogando em cima do Liseiro. E as poucas chegadas perigosas aconteciam por aquele setor. Inclusive em uma delas, o Mosquito ganhou ali pelo lado, entrou na área, chutou cruzado, o Volpi fez grande defesa, espalmou para dentro da área. Mas o Jô chegou fazendo falta no zagueiro do São Paulo Futebol Clube e o juiz apitou a falta, né? E salvando o time do São Paulo Futebol Clube, então, mais uma defesa do Volpi. Aí os dois times, talvez até os São Paulinos tenham desanimado, né? Um pouco mais, quando viram que o Toró e o Brenner iam entrar em campo. Quem é que ficou confiante com o Toró e o Brenner em campo? Mas ironia do destino, já nos acréscimos, o Toró cruzou na área. O Brenner sozinho entre os dois zagueiros do Corinthians, meteu cabeça na bola, ela ainda bateu na trave antes de entrar, correu meio que quase que em cima da linha do gol, passou, entrou e gol do São Paulo Futebol Clube para a alegria de toda a torcida tricolor. O Cássio ficou só sentado, ele meio que quase caiu sentado. Então senta, Cássio, foi bonito de ver, né? E depois o Corinthians apelou aí para jogadas de bola parada, escanteio. Eles agora têm um kicker, o tal do Otero. Só serve para bater bola parada, né? Mas meio estranho esse Otero, hein? Só tem bola parada mesmo. O importante é que agora o São Paulo tem 13 pontos em 6 jogos. Uma campanha extremamente inesperada para um time que foi muito mal na volta da pandemia, sendo eliminado no Paulista pelo próprio Mirassol. Um time muito fraco do Mirassol, São Paulo foi eliminado. E agora o Diniz mudando, dando a sua cara no time, dando a sua cara e fazendo o São Paulo, mal ou bem, né? Pode estar nem jogando um grande futebol, mas está vencendo os seus jogos, e é isso que importa para o torcedor do São Paulo, para a grande alegria do torcedor são paulino nesse fim de semana. Agora a parada vai ser em Minas contra o Galo. A gente já ganhou da Galinha, que vem então o Galo. Agora aqui na Coletiva do Sombra vamos aos números do jogo, hein? O Tricolor mais uma vez teve o domínio da partida, você pode assistir aí, tá na tela, hein? 54% de posse de bola, chutou 2 vezes ao gol do Corinthians, sendo 7 para fora e 5 em direção à meta. O Corinthians chutou bem menos, apenas 7 vezes, apesar de também ter acertado o alvo em 5
oportunidades, né? Muitas vezes a posse de bola, ela engana, né? Não traduz o que foi o jogo. Mas neste clássico, apesar de não termos uma grande qualidade técnica, né, dos dois lados inclusive, eu diria que o São Paulo fez por merecer. O São Paulo fez por merecer o placar, vencendo por 2-1. Foi o time que, mal ou bem, desde o início do jogo, mais procurou o ataque. E eu acredito que, então, o placar de 2-1 ficou extremamente justo para o São Paulo Futebol Clube. Vamos agora à escolha do pior e do melhor em campo pelo lado do São Paulo Futebol Clube. Eu estava até em dúvida sobre o pior em campo. Se foi o Lisieiro, muita lentidão, se foi o Boia, que quase não apareceu no primeiro tempo, foi o Gabriel Sara. Mas eu creio que o Sara que ficou devendo mais pela ineficiência em articular as jogadas pelo meio de campo, que são extremamente necessárias para você ativar o ataque. Então o Luciano, o Pablo e o Boia foram pouco ativados, muito mais pela ineficiência até do Sara, porque o Tietê e o Hernanes foram muito bem no jogo, né? Aí o Boia também acabou sendo substituído e depois o Sara também foi substituído, mas o meu voto como pior em campo hoje fica pro Gabriel Sara pelo lado do tricolor. Já no lado positivo, muitos jogadores. Os dois zagueiros, principalmente o Diego Costa, firmeza, saída de jogo, cabeça alta. E no meio de campo, Tietê e Hernanes, grande jogo dos dois. É bom que se diga, a maioria dos atletas tricolores se movimentaram bastante, como o Igor Vinícius. O Igor Vinícius avançava bem pela direita, só precisa melhorar os seus cruzamentos. Sua assistência ainda não tá legal, mas foi bem no apoio pela direita. O Pablo também procurou se movimentar bastante no ataque, foi um batalhador. Mas para mim, o melhor em campo hoje eu fico com o Hernanes. É isso aí, Hernanes, o grande jogador da partida, brigador, toques rápidos, boa posse de bola, bons passes pelo meio, participou tanto na saída de jogo quanto na armação e sempre com qualidade. Acabou sendo substituído, que também estava uma lua danada no estádio do Morumbi. E o gol de falta só coroou o seu jogo. Parabéns, Profeta, tá ressurgindo na hora que o tricolor mais precisava, porque temos a ausência do Daniel Alves. Valeu, Hernanes, o melhor em campo! Vamos agora às perguntas dos seguidores. Atenção aí, você que me segue no Twitter, no @sombra97fm, mandou a sua questão e eu respondo. Atenção, a primeira pergunta que chega é do Ednilson Pereira, tá aí na tela. Ele pergunta se o Hernanes e o Daniel Alves são atletas que podem jogar juntos no meio de campo do São Paulo Futebol Clube. Eu te respondo, Ednilson, podem e devem. O Hernanes, no clássico, inclusive, ele mostrou que tá bem tecnicamente. Mesmo não tendo mais a mesma velocidade que ele tinha, ele articulou muito bem o meio de campo e já vinha feito uma boa partida no último jogo do São Paulo Futebol Clube. E agora, com a companhia do Daniel Alves futuramente, o meu meio de campo titular seria Tietê, Daniel Alves e Hernanes. E se precisar fechar a casinha, tira um dos atacantes e põe o Luan para ajudar na marcação, fazendo 4 no meio de campo. A segunda pergunta vem do Kleber Rocha. Ele questiona se podemos afirmar que hoje é um dia triste para os são paulinos que torcem contra o tricolor, porque tem convicção de que o problema do time é o treinador Fernando Diniz. Olha, pode ser que você tenha razão. Eu acho que tem algumas pessoas que não gostam do trabalho do treinador e realmente preferem que o São Paulo perca para os seus adversários para se darem razão e ver o Fernando Diniz longe do Morumbi. Eu, sinceramente, eu tenho outro pensamento. Gostando ou não do trabalho do Fernando Diniz, eu torço para que o Diniz se dê muito bem, porque quanto melhor ele desempenhar o trabalho dele, consequentemente, melhor será o time e melhor para nós torcedores. A terceira pergunta chegando, entrando na tela. O Digão Souza, ele pergunta aqui se eu tô iludido. Ó, Digão, eu não tô iludido não, viu? Eu tô feliz porque é a terceira vitória consecutiva do São Paulo Futebol Clube e também porque a gente tinha uma expectativa meio ruim aí no início do campeonato, até mesmo depois de perdermos para o Bragantino e depois sermos eliminados pelo Mirassol. Além do que, eu acho que o futebol brasileiro está muito ruim e incluo nisso o São Paulo Futebol Clube. Mas enquanto o trabalho render, mesmo com peças às vezes que não são as melhores, der vitórias, eu vou mais comemorar. Até porque eu acho que o time tem bastante deficiência técnica em alguns setores. É o tal do não me iludo, mas eu comemoro enquanto nos deixarem. Essa aí foi a coletiva do Sombra, mais uma vez após o jogo do Tricolor. Eu espero que você tenha gostado. Me segue lá no Instagram, Sombra97, também no Twitter, Sombra97FM e aqui no YouTube. Faça a sua inscrição e deixe o seu like.
muito obrigado por dar um pouco aí do seu tempo pra gente. Eu volto em breve com a Tricolive às terças, às 8h30 da noite, conversando com você que segue a gente aqui no nosso YouTube e também com a coletiva pós-jogo contra o Galo. Valeu, galera! Muito obrigado, torcida São Paulina!